o Etéria e o Exército Revolucionário juntos, galera. Eu tenho uma teoria aqui, e se você quer entender melhor do que eu tô falando, então fique comigo e o meu chapeuzinho de Luffy aqui, pois eu sou o John Ednos e fala, seus otakuros, beleza? Vamos falar aqui a respeito do capítulo do mangá 1125. Então, se você não acompanha o mangá e não quer ter spoiler, pode fechar o vídeo, quer dizer, assiste um outro vídeo aqui sobre o anime. Mas se você acompanha o mangá, então fica comigo, pois eu tenho aqui algumas teorias bem doidas aqui. Vamos falar apenas dos pontos importantes deste episódio, tá certo? Deste capítulo do mangá. E vamos começar pela história de capa, porque eu gosto dessas histórias de capa. Nós temos nessa história de capa o Yamato, indo visitar, a peregrinação de Yamato. Ele está indo visitar a reconstrução do castelo do Oden, tá certo? E o Minatomo, que é aquele carpinteiro que chorou quando o Frank foi embora, ele está desaparecido. Por que será que ele está desaparecido? Será que ele está com saudade e foi atrás do Frank? Ou será que ele só está enchendo a cara de saudade do Frank? As duas opções é a saudade do Frank. Mas enfim, vamos começar aí a falar a respeito desse episódio. Um ponto importante aqui na primeira página eu achei sobre a morte da Stussy. Gente, eu não acho que o Rob Lute matou a Stussy de verdade. Eu acho que ele tá só ali falando da boca pra fora, mas pode anotar aí, a Stussy ainda tá viva. Logo na segunda página também nós temos o Sanjay Garcia ali falando que eles conseguiram tudo que eles queriam, O único fracasso, na realidade, foi a mensagem do Dr. Vegapunk que foi transmitida, Isso estava além da imaginação dele. Ele não foi tão criativo assim para imaginar que isso aconteceria e se prevenir em relação a isso, Então, assim, ele estava ali, não, deu tudo certo, querendo passar um pano, mas não deu tão certo assim, Na verdade, deu mais errado do que certo, porque deu muito mais certo para o Luffy, que foi para lá sem pretensão nenhuma, acabou envolvido numa guerra e ainda saiu vitorioso, Então, deu muito mais certo para o Luffy. Para eles foi uma derrota isso, Mas ele tá ali, eu consegui o que eu queria, Um outro ponto importante aqui é que a gente viu lá atrás o Dr. Vegapunk falando que os cientistas de 200 anos atrás, eles decidiram preservar o robô, como se fosse uma decisão do pessoal. O governo mundial mandou destruir e os cientistas se voltaram contra o governo mundial, se voltaram contra, entre aspas, na surdina ali, escondido, e preservou o robô. Mas agora nós estamos vendo que na realidade foi Sanjay Garcia, foi o Gorosei que estava lá e pediu para eles preservarem o robô ali, Então, olha só, a derrota deles, foi tudo fruto de uma escolha do próprio Gorosei lá de trás, Um fato importante aqui, o Gorosei estava há 200 anos atrás daquele mesmo jeitinho, Especulava-se muito de que os Goroseis teriam eles teriam recebido a cirurgia perene da fruta do Law, do Bilal. Mas, agora nós vimos aqui que não é essa a realidade. A gente vê que eles não passaram pela cirurgia perene. Muito se discutia aí, poxa, o governo mundial dá uma grana muito alta para quem tiver essa fruta e tal, então ela deve ter uma importância, Bom, tem sim, mas não foi para esse propósito, Então, muito provavelmente eram os poderes de Musama que mantinha essas pessoas vivas, Então, outro detalhe, os Goroseis são pessoas que são transformadas em algo diferente, Então nós vemos ali o Sanfingarlindo, Garling, entrando na sala, já estou comentando aqui sobre outra página, o Fingarlindo, ele entrou ali na sala, cheio da autoridade, mas ainda como um ser humano. E um outro detalhe, provavelmente todos eles eram Tenryubitos, tá certo? Então, eles são seres humanos Tenryubitos que eles devem receber ali o poder de Mu
e aí do imundo Sama, né? E aí eles se transformam em algum outro ser, né? Porém, a existência deles, por que eu digo que eles se transformam em algum outro ser? Porque, como nós vimos, eles não envelhecem. Continuar sendo seres humanos que receberam tipo uma espécie de poder igual se recebe das Akumas no Mi, eles envelheceriam igual todos os outros, né? Então, assim, provavelmente existe uma certa fusão aí, alguma coisa assim que acontece, e eles deixam de ser seres humanos. E aí, quando a gente vê ali o Saturno, os poderes de Imu-sama regressando para o Imu, né, o que acontece? Fica só o esqueleto, né? Porque a matéria humana já foi embora há muito tempo, né? Então ficou só a cabeça. Então eu creio que talvez, né, o Garling, o Fingarlindo, vai também passar por esse mesmo processo, mas a gente precisa ver aí, o Oda precisa mostrar isso pra gente, né? O que será que acontece? Porque eu acho que isso aí não é um poder do Imu, né? Ele não tem esse poder de destruir uma pessoa assim de forma tão remota. Na realidade, eu acho que é o poder que foi entregue a Saturno, e aí depois ele retirou o poder dele de volta para si, e o Saturno virou só o esqueleto. Essa é a minha teoria. Um outro ponto interessante neste capítulo é a Punk Record subindo nas nuvens, né? Isso foi todo um planejamento ali do Dr. Vegapunk, né? E aí nós vemos ali os seus satélites tudo fusionados, né? Porém, com todas as... como eu posso dizer? Todas as personalidades ali dentro de um único corpo. Eu imagino que com o tempo eles vão poder reconstruir os seus corpos e aí eles vão separar novamente as personalidades para cada corpo, né? Mas por enquanto estão todos fusionados em um ponto só. E aí o que é interessante nesse ponto é que nós vemos os satélites ali conversando entre si e falando, né, a respeito do seu amigo, né? Eles vão recorrer ao amigo deles, que é o Etéria, né? E eu acho esse ponto muito interessante porque é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, né? A relação entre o Etéria e o Exército Revolucionário, e eu vou explicar isso agora para vocês. O Etéria era uma ilhazinha desse tamanhozinho, cara, não tinha nada ali. E nós vimos, né, o Dr. Vegapunk falando que se associou ao governo mundial porque eles tinham muito dinheiro para investir nas suas pesquisas. Então o dinheiro é extremamente importante, gente, para poder fazer as pesquisas, até nesse mundo de fantasias aí de One Piece, né? Então tá bem claro. Então o Etéria, por ser um local de pesquisas, ele também precisava ser financiado por alguém, né? Ele não pode estar ali só fazendo pesquisa sem nenhum financiamento. Então tem que ser financiado por alguém. É o governo mundial? Eu acredito que não, porque senão se a Nami, quando chegou ali, ela teria sido presa, né? Eles perceberiam que ela era uma pirata, né? E eles iriam descobrir ali que ela era uma pirata e ela teria sido presa. Sem contar que a gente não viu nenhum marinheiro ali, né? Em Egghead também não tinha marinheiros porque eles tinham, né, os PX, que eu esqueci o nome agora, os pacifistas. Mas, né, quando era em Punk Hazard, com certeza eles tinham marinheiros ali porque os pacifistas ainda não existiam, né? Então, assim, quando veio os pacifistas, aí a Marinha não sentiu mais a necessidade de estar colocando seus soldados ali para proteger o laboratório deles, né? Mas com certeza precisa de uma proteção, né? Então, assim, a gente não via marinheiros e, né, a Nami ela teria sido presa. Então, agora, se a gente pensar que eles estão associados ao Exército Revolucionário, faria muito mais sentido. Por quê? Porque eles não iriam entregar a Nami para a Marinha porque, né, eles não querem se expor para a Marinha, né, já que tudo aquilo ali é um projeto secreto
associado ao exército revolucionário, né? Então, assim, não seria interessante para eles mesmo ir lá entregar a Nami, não seria bom porque eles poderiam acabar se expondo para a Marinha. Então, isso faz mais sentido, né? O exército revolucionário, né, ele seria o outro órgão que tem interesse em financiar, né, essas pesquisas. Afinal, quem mais iria financiar, né? E sem contar que nós tivemos ali aquele momento em que o Dr. Vegapunk se encontrou com o Dragon e O'Hara. E aí ele disse que iria fazer, né, iria se associar ao governo mundial porque eles tinham dinheiro para financiar as pesquisas. Logo, o Dragon deve ter olhado ali, pô, o governo mundial vai investir em ciência, eu também vou, o exército revolucionário também precisa investir em ciência. E aí, né, é mais lógico a gente pensar que eles estão associados ao exército revolucionário. Que inclusive, né, essa semana eu gravei o vídeo, né, a respeito do episódio do anime e tava pensando, cara, mas o exército revolucionário ele não tem capacidade de enfrentar o governo mundial numa guerra ali, num confronto, tipo o Barba Branca e lá em Marineford, né? Eles não têm esse poder todo. Mas aí o Etheria seria o as, né, a carta debaixo da manga do exército revolucionário, gente, porque, né, eles teriam um poder ali escondido que eles vão poder usar nessa guerra aí contra o governo mundial. E olha só um detalhe também, lá em Logtown, né, e lá no reino de Goa também, a gente viu, né, chuva, vento, trovões, tal. A gente sempre associou, né, tinha muitas teorias aí na internet, tinha gente falando que poderia ser uma arma ancestral, já vimos que não é. Tinha gente falando que era fruta Akuma no Mi, mas diante disso, diante dessa minha teoria de que o Etheria está associado ao exército revolucionário, nós podemos acreditar que o Dragon já estava usando as armas que o Etheria inventou, né? Armas climáticas, tipo o bastão da Nami, né? E provavelmente o que a Nami aprendeu ali em um Etheria era só a cobertura do bolo, gente. Ela deve ter aprendido muito pouco. O que eles deviam estar pesquisando e desenvolvendo deveria ser muito mais, né? Com certeza eles não iriam entregar assim toda a pesquisa deles para uma pirata desconhecida, né? A não ser que eles soubessem de alguma forma que o Luffy era o filho do Dragon e a Nami e tal, mas eu duvido muito que eles iriam, né, mostrar tudo ali. Eles devem ter mostrado ali só a cobertura do bolo. Tinha muito mais ainda que eles não devem ter ensinado para Nami, né? Então nós vimos lá em Logtown, o Dragon já estava usando as armas de Etheria, gente. Então, olha, tudo se encaixa muito bem quando a gente pensa que o Etheria está associada ao exército revolucionário e é a força que o exército revolucionário precisa. Que inclusive lá no vídeo que eu falei, né, eu tava pensando, pô, mas será que ele tem alguma associação com algum pirata aí, talvez o Shanks? Porque eles precisavam, né? Se eles fossem bater de frente com o governo mundial, na hora que o governo mundial viesse, eles não teriam como vencer o governo mundial. Bota todos os almirantes ali e todos os vice-almirantes e mais alguns soldados. O exército revolucionário não tem essa força toda não, gente. E não precisa nem colocar os cavaleiros sagrados. Não estou nem colocando os cavaleiros sagrados e nem os Goroseis. Estou falando só dos almirantes, né? O Sabo talvez bateria de frente com o almirante, mas o Ivankov não bateu de frente com nenhum almirante lá. Deu uma ajudinha ou outra lá em Marineford, um momento aqui, outro ali, mas ele não bateu de frente com nenhum almirante lá em Marineford. Agora também não vai conseguir bater de frente. Então, assim, basicamente nós temos ali Sabo e Dragon. O resto, ó, ninguém consegue bater de frente com o almirante. E os vice-almirantes, eu acho que, né, talvez eles consigam, vai ter um enfrentamento legal ali, mas, né, vai ficar muito assim equilibrado essa guerra. E aí os demais soldados, né, vão vir e vão cercar todo o exército revolucionário e acabou pro exército revolucionário. E a gente só utilizou os vice-almirantes e alguns soldados ali da frota, né? Então, assim,
o exército revolucionário ele não tinha esse poder todo para poder bater de frente com a marinha. Aí o Ethereum, né, seria uma resposta a isso bem interessante, né? Para finalizar aqui também, né, eu gostaria de adentrar um pouco nessa parte aqui onde nós vimos a respeito da fome em Mary Joyce. Eu acho muito interessante como o anime e o mangá estão ali, de certa forma, entrelaçando as histórias, né? Nós vimos agora no anime, aí o mangá saiu, essa mesma coisa. E lá na história, lá no outro episódio, eu ainda falei a respeito, né, de como o Mary Joyce perdeu suprimento de oito países, né? Um sumiu, mas perdeu o suprimento do mesmo jeito, né? Então ele perdeu de 8 países, mas ele tem o governo mundial tem o mundo inteiro a seu dispor. Porém, né, os suprimentos vão vir de muito mais longe agora. Então é normal que nessa logística aí eles tenham escassez, né? Não vai acabar tudo de uma vez, mas devido à dificuldade, à distância, o transporte, tudo de barco, né? Então eles vão ter ali uma certa dificuldade de ter um abastecimento total, né? Logo vai ter uma certa escassez mesmo, que é o que nós vimos nesse episódio. E um ponto interessante que eu gostaria de ressaltar, que eu não falei lá no outro, é que todo governo autoritário, quando você pressiona o governo, o que eles fazem? Eles dobram a aposta. Eles nunca dão uma recuada, eles sempre vão mais para cima. E aí, né, é onde que eu acho que essas revoluções vão acabar crescendo mais e mais. Por quê? Porque eles vão aumentar os impostos para as demais nações para poder cobrir o prejuízo que eles estão tendo agora. Eles vão exigir mais das demais nações, de alimentos e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Isso aí talvez seja o estopim para mais revoluções, né? Sem contar a mensagem do Dr. Vegapunk, que também vai ser algo que vai influenciar de grandes formas, vai aumentar a proporção aí muitas vezes, né? Então assim, o governo mundial vai acabar se tornando um inimigo de todo mundo, né? E as pessoas vão querer subir a Grand Line, tudo mais, né? E ficar ali em cima, né? Igual ali os Tenryubitos, né? Subir a Grand Line, não, subir a Red Line. E aí, né? O governo mundial vai precisar, né, governar com mão de ferro ali para evitar que as pessoas façam esse tipo de coisa, e aí o mundo vai virar uma loucura, galera. Então é isso, esse foi o resumo, quer dizer, não foi o resumo, foi apenas os pontos mais importantes que eu vi neste capítulo 1125, tá certo? Do mangá. E gente, olha só, essa arte aqui muito bacana, eu tô deixando aqui, ó, é um amigo meu, eu estou aqui divulgando de graça, né? Então, se vocês quiserem comprar, tem o canal dele na descrição. E olha só, eu acabei divulgando ele antes de divulgar essa loja aqui, que aí, ó, se vocês querem uma camisa, tá vendo que legal essa estampa? Sucesso sempre. É uma camisa para te motivar, para te inspirar, para você se vestir e vestir com atitude, para você vencer na vida. Então, se você quiser comprar camisas como essa, o link está aí embaixo também na descrição do vídeo, e você pode usar o meu cupomzinho JOHN10, que aí você vai ter 10% de desconto na sua compra, tá certo? Então é isso aí, galera. Valeu, falou!